Olá pessoal, bem-vindos à nossa videoaula. Na aula anterior, verificamos então estudamos o objeto application, que é um objeto que ele guarda valores que são usados para todas as sessões que estão sendo executadas dentro do meu IIS, né, no caso. Mas vamos ir um pouco a fundo nisso e vamos ver como funciona em alguma aplicação mais prática essa questão da application, da variável de aplicação, do objeto de aplicação. Como eu havia dito na última aula, então, que eu iria construir, né, que seria um dos objetos de estudo nosso, vamos construir então uma forma de verificar quantos usuários estão online dentro da nossa aplicação em determinado momento. Você sabe que o IIS ele é um aplicativo que fica rodando e esperando que browsers conectem a ele para que ele possa retornar uma página para que possa ser visualizada por esse browser, né? Então, justamente isso que a gente vai verificar nessa aula agora, tá ok? Vamos lá. O seguinte, para eu poder verificar quantos usuários estão na minha página em determinado momento, eu vou criar uma nova página, aqui vou chamá-la de main. Vou chamá-la de main apenas para que a gente possa ter uma referência, né? Uma página de referência. E nessa página eu vou simplesmente colocar um label que vai me mostrar qual é o valor que essa minha variável de aplicação contador, no caso eu vou chamar de application de count, pode ser count, um outro nome qualquer, assim como eu chamei na última aula de count, o valor que essa variável está atribuída, né? Então, quando eu iniciar essa minha página, ela virá então com esse valor da minha variável de application. Mas aonde eu coloco, aonde que eu vou setar essa variável de aplicação para que ela possa funcionar na minha aplicação e para que ela possa controlar quantos usuários estão conectados simultaneamente. Pessoal, vamos ver um novo item agora. Esse novo item, se eu vir em adicionar novo item aqui, eu vou ter então aqui o Global Application Class. O Global Application Class, ele cria um arquivo chamado global.asax. Esse arquivo, ele guarda internamente alguns métodos. São métodos primordiais dentro de uma aplicação ASP.NET. Ele guarda métodos que são disparados pelo IIS em determinados momentos, pelo IIS e ASP.NET, né, pelo framework, enfim. Esses são eventos relacionados a métodos relacionados a eventos. Que métodos são esses? Quando a aplicação starta, ou seja, quando o meu IIS é inicializado a primeira vez. Outro que é executado quando o meu IIS é terminado. Tá? A aplicação ele trata como o IIS, enfim. Quando ocorre algum erro, ele pode rodar um código também para que a gente tenha um handle, né? Para que a gente possa tratar desse código e desse erro que está acontecendo. Nós temos também dois métodos que nós vamos estudar agora, que é o Session Start e o Session End. Bem, esses métodos eles são executados no momento em que a minha sessão é inicializada, o Session Start, e no momento que minha sessão é terminada, o Session End. Vale lembrar que para cada solução, para cada projeto meu web, eu posso ter apenas um global.asax, né? No caso, vai ser um arquivo responsável pelo tratamento dessa minha aplicação. Todo esse meu diretório virtual que eu criei no meu IIS, chamado Website Test 2, na realidade todo ele é uma aplicação só, com várias páginas, né? Então eu tenho que ter isso em mente, tenho que respeitar essa formatação dentro do meu projeto, tá legal? Vamos lá. Eu vou fazer esse sample de uma maneira bem simplificada para que fique bem de fácil entendimento. O que eu vou fazer? Quando minha sessão iniciar, eu vou setar a minha variável de aplicação. Vou fazer uma verificação aqui nesse ponto, perguntando condicionalmente se application de count for nulo, então ele vai dizer que eu tive o meu primeiro usuário conectando no meu site. Ok? Então, vou dizer que application de count é igual a 1. Tá? Se application de count for nulo, então application de count é igual a 1. Caso contrário, ele vai então executar um código
específico. Que código é esse? Bem, esse código justamente vai ser o incremento da minha variável, né? Então, eu vou ter um int count, que vai ser um int.parse desse meu application de count, toString, como nós fizemos na última aula, mais um. Eu estou colocando aqui o comando de incremento na mesma linha para simplificar, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Se essa meu objeto application count for nulo, ele vai dizer que é a primeira vez que tem alguém logando no meu site, naquela execução do meu IIS, e vai setar esse valor como 1, tá ok? Caso contrário, caso alguém já tenha logado, então ele vai somar 1 nesse valor do meu application count. E eu vou atualizar, então, o meu application de count, ok? Com esse valor que foi somado, né? Que foi incrementado em uma unidade, tá certo? Esse evento vai ser disparado toda vez que a minha sessão for iniciada, correto? Então tá legal. Bem, pessoal, eu tenho outro evento que é o SessionEnd, que é um evento que ele é disparado toda vez que minha sessão acaba, tá legal? Toda vez que a minha sessão acabar, eu vou diminuir 1 nesse valor da minha variável application. Por que eu não uso uma variável de sessão aqui? Espera aí, deixa eu diminuir aqui 1. Mesmo código, né? Só que para diminuir o valor de 1 nessa minha variável application. Entenderam? Aqui eu somo 1 na minha variável application e aqui eu diminuo 1. Mas bem, por que eu não uso uma variável de sessão? Porque a variável de sessão ela vai se expirar, ou seja, o objeto de sessão vai ser anulado no momento em que eu fechar meu browser, ou melhor, no momento que minha sessão for expirada. Então eu preciso controlar as minhas sessões mais de cima, de um ângulo mais alto. Que ângulo mais alto é esse? É o meu objeto application, que ele consegue então controlar todas as sessões que estão ocorrendo dentro do meu IIS. Por isso que o objeto application existe. E por isso que, para que eu possa verificar quantos usuários estão online no meu site, eu preciso usar esse objeto application. Tá ok? Olha só. Veja bem. A minha página main ela vai mostrar quantos usuários estão online no meu site. Agora, observe o que vai acontecer. Ó, rodei. Aquele objeto não existia, então eu tenho um usuário conectado dentro do meu site. Se eu der um F5, minha sessão é a mesma, ele não vai incrementar. Minha sessão já foi disparada. Agora, se eu fechar meu browser, veja bem, e reiniciar minha sessão, olha o que vai acontecer. Ele vai dizer que tem 2 usuários conectados. Ah, mas tu não falou que a sessão ela é finalizada no momento que eu fecho o browser? Isso é uma meia-verdade. Ela é verdade no ponto de vista de desenvolvimento. Por quê? Porque no IIS, veja bem, aqui dentro do IIS, eu programo a minha sessão com um tempo específico. Observa. Eu tenho aqui... Só um minutinho. Configuration, Options. Eu tenho meu timeout de session, ó, 20 minutos. É claro que minha sessão, eu perco meu contato com ela quando eu fecho o browser. Só que minha sessão não é deletada, ela demora 20 minutos para ser deletada. Ok? Se eu fechar meu browser, essa sessão aqui morreu. Eu não tenho como acessar ela. Porque eu já fechei meu browser e o meu browser já perdeu o seu contato com o IIS para aquela sessão. Porém, o IIS ainda guarda esse valor dessa sessão durante 20 minutos. Ele fica pendurado 20 minutos, mesmo que o browser tenha sido fechado. Tá ok? Ou uma quantidade de minutos menores, se for configurado para tal fim. Tá ok? Então, o que acontece? Se eu abrir meu browser aqui, ele vai estar incrementando essa variável. Por quê? Porque eu tenho outras sessões que estão em pé ainda lá dentro do meu IIS. Se eu voltar aqui no meu browser daqui a 20 minutos, essas minhas 3 sessões que eu tenho em pé vão ser finalizadas. E essa é a grande sacada para se entender sessão e aplicação. Tá ok? Eu consigo, então, verificar, validar
o número de sessões simultâneas dentro do meu IS, mas isso tem a ressalva do meu IS aguardar esse tempo para que outros eventos sejam disparados. Por quê? Porque no momento em que eu abro uma sessão nova, disparei outra vez meu browser, ele incrementou esse valor. Cada vez que eu vou dando F5, esse meu timeout vai sendo zerado, né? Eu tenho mais 20 minutos para poder zerar minha sessão. Eu esperei 10 segundos aqui e dei um F5 novamente, eu tenho 20 minutos a partir desse momento para que a minha sessão tenha sido terminada. Tá ok? Bom, o que eu quero dizer com isso? Que minha sessão fica pendurada, eu não tenho jeito de terminar? Isso não é verdade. Eu tenho um modo de acabar com essa minha sessão. E é justamente o que eu vou fazer aqui. Ó. Vou mostrar para vocês. Olha só. Eu tenho um comando chamado session.abandon. O que ele faz? Ele deleta essa minha sessão, abandona ela. No momento em que eu disparo o session.abandon, ele vai acabar com a minha sessão. Então vejam bem. Normalmente, eu abrindo o meu browser, eu tenho 5 sessões habilitadas simultaneamente. Se eu fechar o meu browser e rodar novamente, eu devo estar com o número 6 agora ali, né? Estou com o número 6. Mas veja bem, se eu clicar no meu botão para terminar essa minha sessão, ele acabou com essa sessão. Então, a próxima vez que eu iniciar meu browser, ele não vai estar em 7, ele vai voltar ao 6. Por quê? Porque essa sessão que eu abri e incrementei um número, eu terminei com ela. Então, ele está só guardando a partir de agora as sessões anteriores que eu não acabei. É muito importante o aluno começar a compreender que ao trabalhar com um software client-server, ele vai ter essas duas camadas, a camada cliente e a camada servidor. Então é importante ter essa noção de que o IS tem que ter uma forma de controlar isso e de respeitar que o usuário não clicou no botão em determinado momento, que não fez nenhum reload em determinado tempo, né, no ínterim. Então, esse mecanismo de controle é uma forma bastante interessante que o IS trabalha, que nós estamos aprendendo e que eu acredito que vocês devem estar aprendendo agora. Porque se eu abrir novamente o meu browser aqui e não clicar no meu botão para terminar essa sessão ficou pendurada. Vai ficar pendurada por N minutos. Então, abrindo o browser novamente, esse número vai ser incrementado, né? Rodando a aplicação. Aqui, pronto, está incrementado. Então, essa é uma forma de eu controlar a minha aplicação. O que eu posso fazer? No momento que eu faço um logout no meu sistema, eu posso abandonar aquela sessão sim, através desse comando, ou eu posso aguardar que o próprio IS termine com aquela sessão e depois seja jogado todas as variáveis que não estão sendo usadas na lixeira, né? No caso, no coletor de lixo do .NET. Ok? Então, essa é uma aplicação simplíssima para se entender um pouco mais como funciona o gerenciamento de sessões dentro do IS. Tá legal? Espero realmente que todos tenham entendido. Estudem bastante e façam muito sucesso. Tá legal? Obrigado e até logo.